deles também para que esse desenvolvimento aconteça. Brenda, essa questão aqui para você é muito interessante, ó. Verificar o que o aluno aprendeu ou não aprendeu, identificando causas de não aprendizagem. Você pode também trabalhar dentro lá da sua turma, que é do primeiro ano, fazendo as atividades desde o início, como você fosse alfabetizar. Você faz isso durante 1 mês e meio, 2, e depois retorna atrelando, na verdade, aos conteúdos do primeiro ano, porque eu acho que tua escola é particular, né? E escola particular é livro da capa até o final. Você tem que ver. Deixa eu ver se você respondeu. Não, vamos lá. Caracterizar o aluno quanto ao interesse ou necessidade, isso é muito interessante, tá, gente? Eu tenho que saber qual é o interesse do aluno e qual é a necessidade dele. Eu tenho 4 alunos que têm a necessidade da oralidade. Trabalha leitura. Leitura na matemática, na ciência, na geografia, no português, em tudo você entra interdisciplina e coloca a leitura para ele. Meu aluno tem problema com números. Meu filho, os números a gente vai ver em todos os contextos. Datas comemorativas, a quantidade de alunos na sala, a quantidade de livros que você tem, quais são as disciplinas. Então, você vai interdisciplinando também. E vai avaliando o aluno. Replanejar o trabalho, sempre. Sempre replanejar. Machado observa que a avaliação diagnóstica possibilita ao educador e educando detectarem ao longo do processo de aprendizagem suas falhas, desvios, suas dificuldades. Há tempo de reedicionarem os meios, os recursos, as estratégias e o procedimento na direção desejada. Um de suas funções consiste, portanto, na garantia de que todos poderão aprender além de ser um estímulo ao crescimento e ao fortalecimento das dinâmicas entre professor e aluno, um processo na busca do equilíbrio sem censura, repressão e punição. Gente, não censure, não faça repressão, não faça punição para o seu aluno. Não façam isso, porque é a pior coisa que vocês vão fazer. Medir as palavras, medir a forma que vai fazer a observação com ele, se ele fizer algo de errado, que não está no contexto do aprendizado. Então, isso tem que ter uma cautela maior e um cuidado gigantesco, porque senão o aluno ele não quer mais aprender, é capaz dele não ir nem para a escola. Não quero mais aquela tia, não sei o quê. E aí acaba com todo o seu desempenho de ensinamento e aprendizado desse aluno. Então, não façam isso. Isso é terrível, isso é terrível. Terrível mesmo. Uma segurança na caminhada pedagógica, procurem argumentos, material, conteúdos que deem segurança a vocês para poder mediar todo o contexto. Uma garantia dos interesses e do direito das pessoas e das instituições, que foi isso que eu falei há pouco. Da questão do aluno ser especial, e aí para me ter uma garantia maior e ele ter um ensino-aprendizado significativo, eu tenho que ter um respaldo dos pais, tá certo? Um meio para superar limites sem traumas. O aluno chega na sala de aula, tem uma dificuldade para ensino, para alfabetização, para aprender, alguma coisa aconteceu no passado. Então tem que ser muito cauteloso ao rodear esse aluno. É que nem mingau quente. Quando a gente faz mingau, coloca no prato, vocês não vão comendo pela beirada até chegar no final, ou vocês vão direto queimando a boca? Não vai. Vai comendo pela beiradinha até chegar lá no final. Ao menos eu faço isso, eu não sei vocês. Vocês não vão dar pro filho de vocês lá o do meio para queimar a boca do bichinho, né? Então, vai comendo pelas beiradas para poder alcançar aquilo que deseja junto ao aluno. É muito interessante essa questão de avaliação. Muito trabalhosa também. Muito trabalhosa porque você acaba fazendo várias avaliações, várias mediações para que aquele aluno tenha a resposta que você almeja. Se você for um professor que realmente quer fazer isso, vá a fundo, é ótimo, é maravilhoso. Por quê? Você tem um resultado perfeito. Lá no final, o aluno vai estar aprendendo, vai estar desenvolvendo aquilo que você gostaria dentro do seu contexto que ele aprendesse, né? Uma ajuda para o aluno saber tomar decisões, aprender a aprender por causa da transitoriedade dos conhecimentos. Então,
Aproveitem todos os conhecimentos. Olha, toda criança tem um conhecimento prévio. Então, é aquele que ela vem lá de casa, junto com os pais, com a família. Então, aproveitem. Só um minuto, gente. Então, aproveitem tudo isso e façam com que ele desenvolva. Só um minuto, gente. Minha mãe aqui. Então, aproveitem todo esse embalo do conhecimento prévio desse aluno para que vocês possam tomar conta e propriedade de todo o aprendizado dele. Isso é maravilhoso, porque diante do que ele tem e traz para você, você vai enxertando, vai colocando as coisas para que ele possa desenvolver. E aí a avaliação diagnóstica também tem a função de ajustar os conhecimentos dos educandos em relação aos programas de ensino ou vice-versa. O professor pode detectar que está ensinando com base num programa muito fácil para o nível de determinados alunos e alterar o programa ou, da mesma forma, perceber as dificuldades dos estudantes em relação a um programa e ajudá-los a compreender melhor o que está sendo ensinado. Gente, a avaliação vai depender de cada nível, de cada aluno e de cada professor. Então, essa vai ser a condução do avaliar. São 3 em 1. Por quê? Eu, como professora, tenho que ter o olhar sensível em saber como fazer a avaliação. Qual será essa avaliação para o aluno? E onde está o meu aluno? Qual o processo, o nível que ele está? Então, eu tenho que saber juntar esses 3 para poder desenvolver a avaliação e que no final, como já foi dito aqui e vou dizer várias vezes, eu tenho um resultado positivo desse contexto. O médico não se preocupa em classificar seus pacientes, dos menos doentes até os terminais. Tampouco destina a eles o mesmo tratamento. Olha aí. Ao contrário, dedica-se a encontrar para cada doente o tratamento adequado e, por isso, utiliza-se do diagnóstico para conhecer cada um deles. Porém, o diagnóstico sozinho não tem utilidade alguma. É verdadeiramente inútil se depois dele não vier uma ação apropriada. Com a avaliação também é assim. O diagnóstico é importante, mas de nada adianta se a ele não sucederem ações concretas. Tudo que eu disse até agora. Perrenot acabou de falar. Outro teórico que fala de avaliação. E fala muito bem junto com o Lucchesi de avaliação. Então, tudo que eu falei para você está aí. O diagnóstico é importante, mas de nada adianta se a ele não sucederem ações concretas. Então, não adianta fazer o trabalho se lá no final não tem uma ação positiva. Entenderam, bonitos? Perguntas? Estão assim ou não? Dúvidas? Continuar. Ver aqui se alguém botou aqui no chat. Não. Tá todo mundo aí, tá, gente? Sou professora. Eu tô ouvindo, professora. Tá vendo como é horrível? Eu falo sozinha, gente. Eu quero minhas aulas de volta, eu não aguento mais isso. Eu vou surtar daqui para voltar, eu tenho certeza disso. Calma, eu tava tentando abrir o microfone e não tava conseguindo. Juro, eu vou surtar, gente, eu vou surtar, eu tenho certeza, eu já disse pro meu médico. Eu tô fazendo uma nova terapia. Eu disse, doutor, pelo amor de Deus, me dê remédio calmante, porque eu vou surtar. Professor, deixa eu falar um pouquinho. Fale, pelo amor de Jesus, mulher. Professora, você lá tá com 38%, viu? Se eu sair, você já sabe por quê, né? Bota na tomada, mulher. Cadê o carregador desse celular?
Vou botar agora. Tá querendo me enganar, é? Eu vou tá que nem aquela propaganda do presunto. Eu nem vou botar agora. Tá querendo me enganar, é? Não, cara, professora, eu juro. Tá muito boa. Tô escutando aqui. Diz, Bianca. Botei agora o carregador. Muito bem. Vai falar, Bianca? Vou falar, deixa ela terminar. Terminei. Sim, então vou falar. Não, eu comecei a estagiar já em São Gonçalo. Aí eu já estagiava em Natal, né? Sim. Antes da pandemia, bem antes. Aí eu comecei agora e eu tô achando muito, 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 muito difícil, porque é uma situação muito delicada, onde eu estou na sala, eu tô na sala do nível 3, eles são muito pequenininhos ainda, né? Então eu tô achando muito difícil, tipo, lá tem, cada carteira tem seu cantinho, né? Porque tem que manter a distância e tal. Na hora do lanche, só pode tirar a máscara na hora do lanche e tal. Essas regrinhas, né? Que todo mundo já conhece. Mas, tipo, eu tô achando muito difícil para eles, porque é difícil pra gente entender e também é difícil para eles, porque, tipo assim, a gente vai lanchar, eles vê o parquinho. Quer ir pro parquinho, a gente não pode deixar eles pro parquinho, não pode entregar brinquedos, não pode, várias coisas não podem, né? Porque todo mundo já sabe. Então, assim, eu acho muito bom estar em sala de aula, acho muito bom ter voltado, mas está sendo um pouquinho complicado pelo que eu já passei e, tipo assim, o de agora, né, que está sendo tudo novo. Então, para mim, está sendo muito, muito, muito difícil mesmo, porque tem alguns deles que não entendem, não obedecem e é muito complicado. É porque é difícil controlar a criança, né? Ela quer soltar, a escola é o lugar de diversão para eles, de envolvimento. Claro que para a gente tem um olhar pedagógico, mas para a criança ela não entende isso. Ela não entende, então até que tudo isso passe, porque antes diziam que criança não pegava, mas criança está pegando. Então até que tudo isso passe, vai ser muito difícil a adaptação. Na verdade, é uma nova adaptação, né, gente? Tá. E é porque está sendo reduzido o horário, mas ainda fica complicado, porque a gente pega de meio-dia, aí eles entram de 1 hora e sai de 3h30, né? No caso, está sendo reduzido. Aí, mesmo assim, sendo reduzido, a gente ainda está encontrando dificuldades para que, tipo assim, encontre formas que eles não fiquem juntos, brincando. Coitado do bichinho, meu Deus. Ai, Jesus, quando é que isso passa, meu Deus? Olha, pra você ver o transtorno, como isso como isso prejudicou, né? A escola, acho que a educação foi a mais prejudicada, gente, em toda essa pandemia. Professora, eu tenho dois filhos, né? Um de 6 e outro de 16. É muito complicado, tá sendo, viu? Porque é um monte de trabalho para fazer. O meu 16 anos, ele é difícil demais de aprender, ele não sabe, eu tenho que estar ensinando, tenho que estar procurando a resposta para ele, praticamente. Então, e tem um pequenininho, um monte de tarefinha para ensinar ele, professora, é muito difícil, eu tenho que trabalhar. Não dê a resposta pro seu filho, não, viu? Eu tento. Não, dê meios para que ele descubra a resposta. Mas não faça isso, porque primeiro ele está na adolescência, é um momento crítico, em meio à pandemia, então é os dois lados difíceis, é o seu lado e o dele também. Mas não dê a resposta para ele, dê meios, artifícios que ele descubra. Vai indagando ele, vai perguntando, vai questionando até ele responder. Mas não faça isso, porque assim, tá difícil para todo mundo. Então esses adolescentes saíam, conversavam com seus colegas, se reuniam, não tem mais isso. Tudo foi limitado. A criança também, como a Bianca colocou aí, ela não tem mais a brincadeira. E outra, a brincadeira é um artifício de desenvolvimento cognitivo e intelectual da criança. Então tudo isso foi cortado, isso é muito difícil, gente.
Mas você tem que levar isso como meios de condução para ele, mas não dê. Por mais que seja doloroso, que você é mãe, que você quer ajudar, mas não o faça. Ele tem que Professora, encontrar o caminho. Diga, meu amor. ele sempre teve problema de déficit de atenção, sabe? Sim. Aí ele tá no quinto, sexto ano ainda, mãe. Aí é muito difícil, às vezes eu me estresso. Ainda agora eu tava lá na mesa ensinando. Ele não consegue, professora, não consegue de jeito nenhum procurar uma resposta. Não, Entendeu? mas olha, não diga que ele não consegue. Nunca fale isso na frente dele, viu? Porque senão aí ele não vai conseguir mesmo. O que eu digo a você, é É, interessante que ele tenha um acompanhamento psicopedagógico, até mesmo porque a psicopedagoga vai trabalhar o ensino-aprendizado do aluno, o desenvolvimento dele, a questão do intelectual, suas habilidades, para que ele consiga ter a resposta daquilo que o professor está ministrando. Eu não sei, mas eu acho que no CRAS, lá no município de vocês aí, eu creio que tem psicopedagogo. É interessante você procurar. Se ele for uma vez na semana, é ótimo. Lá aham. no CREAS, professora. CREAS, é isso aí, pronto. Vai, marque. Eu acho interessante. E outra, você ainda vai levar um laudo para a escola, onde os professores têm a obrigatoriedade de fazer avaliações diferenciadas, para que ele tenha a resposta e o estímulo do conteúdo, do aprendizado. Antes da pandemia, eu tava levando ele lá com a Anitta, sabe? Mas Sim. aí veio a pandemia e mudou tudo. Mas eu Entendeu? acho que ainda tá atendendo no Anitta. Tem uma psicóloga amiga minha que vai para lá. Eu acho que outra semana eu vou procurar saber se ela voltou, se tá tendo normal, sabe? Porque tava restrito, sim, sabe? Hum, Procura saber. Obrigada, professora, viu? nada. Vamos lá. E aí é importante observar que não é diagnóstico em si que faz a diferença, embora ele seja muito importante, mas sim a ação que desenvolve depois de formulado o diagnóstico. Quando, após uma avaliação diagnóstica, o professor retoma o sentido da aprendizagem, tendo a formação do aluno como eixo principal, temos outro tipo de avaliação. E aí a gente vai conhecer a avaliação formativa. Turma, esse trabalho de seminário eu vou fazer diferente com vocês. Dentro das questões de avaliações, vocês é que vão dizer que trabalho vocês vão trazer para mim. Então pesquisem e estudem junto com o seu grupo e vejam o que é que vocês vão trazer no seminário para mim. Vocês vão falar de que na avaliação? Tá certo? Eu vou jogar essa responsabilidade para vocês. O que é muito interessante, porque vocês não vão fazer prova. Quando eu disse que era uma avaliação amanhã, é porque é uma avaliação de respostas mais dentro do conteúdo do dia a dia de vocês, certo? Que vocês vão responder para mim logo no início da manhã, para que a gente possa falar sobre eles depois. Eu vou dar meia hora, 40 minutos para vocês responderem, e aí a gente já vem contemplando ele quando for o horário que eu dizer, bora, gente. E aí a gente entra para falar sobre o questionário. Vocês vão gostar, ele é bem interessante. E aí vocês aqui vão falar do que vocês vão falar no trabalho de vocês. Qual é o seminário de vocês dentro da avaliação da aprendizagem? Vocês vão desenvolver o quê? Certo? Aí vem a avaliação formativa, que ao longo deste livro destacamos que a avaliação é uma parte do processo de ensino-aprendizado, devendo também formar o aluno, e não só cobrar dele. A terceira categoria de avaliação identificada por Bloom é a avaliação formativa, que se caracteriza como aquela em que se busca manter o princípio básico da educação, isto é, ensinar. Mas como é possível ensinar por meio da avaliação? A avaliação formativa está bastante relacionada à avaliação diagnóstica, pois propõe o uso do feedback que o diagnóstico pode dar, mas ao mesmo tempo contempla o uso de recursos para que os déficits identificados sejam superados e a aprendizagem seja efetivada. É o que eu uso. É um misto de avaliações que eu uso. Então, a gente passa o conteúdo que é o feedback, que é o retorno, para saber se o aluno realmente aprendeu, entendeu, se ele conseguiu captar
captar aquilo. Quando eu boto um texto para vocês, eu preciso saber se vocês captaram isso. Ah, mas eu entendi, professora, mas o que foi que você entendeu do texto? Qual foi o que foi que o texto transpôs para você? Então, é dentro desse quesito de avaliação. Mas, ao mesmo tempo, contempla o uso de recursos para que o déficit identificado seja superado e a aprendizagem seja efetivada. Não se trata de aumentar a nota dos educandos, mas de ampliar a sua aprendizagem. Então, cada texto colocado para vocês, eu já li, eu já ministrei ele, eu já falei sobre, já conduzi ele numa aula, ele foi bem utilizado, e aí eu coloco numa outra turma para ele ser mais utilizado ainda, para ele ser mais desenvolvido. É, de fato, o tipo de avaliação que visa transformar a prática pedagógica. Uma avaliação formativa dá informações, identifica erros, sugere interpretações quanto às estratégias e atitudes dos alunos e, portanto, alimenta diretamente a ação pedagógica. O Perrenot também fala de avaliação. Meninas, vocês já escolheram o tema da monografia de vocês? Tô sendo mal, né? Pensem, viu? Ah, chegando. Gente, vai chegar assim, ó. Para vocês começarem a fazer as escritas. E aí? Eu pensei, dispensei, meu Deus, ficou uma confusão tão grande aqui que eu ainda estou investigando o que eu vou fazer, porque o negócio tá difícil, viu? Quando você começa com a ideia, o negócio fica grande. Eu vou dar a dica a vocês. Vão afinilando o tema de vocês, porque senão vocês vão escrever muita coisa e vão ficar perdidos. É interessante que escolham um tema, afinile ele, evitem temas de pesquisa em foco, em loco. Na verdade, vou fazer a pesquisa da escola tal. Não façam isso, vão dar mais trabalho para vocês. Escolham. Professora, mas a senhora está querendo que a gente faça fácil? Não, gente, é porque a gente está no momento de pandemia. Eu não sei quanto tempo isso vai durar. Vai que você escolhe falar sobre a Escola Alta de Souza, se está fechada. Não tem como fazer a pesquisa. Você vai ficar doido, pirar o cabeção e não vai conseguir fazer. Então, escolham temas que sejam pesquisados. Pesquisado e pesquisa mesmo. Aí, vamos lá. De como a avaliação diagnóstica faz bem a matemática. A expectativa de cursar o 4º ano era enorme. Desde o fim do ano anterior, as crianças muito ansiosas já conjecturavam sobre como deveria ser difícil essa nova etapa. Passaram as férias e, enfim, chegou o primeiro dia da nova fase. Estavam no 4º ano. Como de praxe, naquela escola X, nas primeiras semanas de aula, os professores faziam uma avaliação diagnóstica para que pudessem conhecer um pouco os alunos que estavam ingressando na nova etapa. E assim foi feito. Os alunos fizeram atividades diversas que nem sabiam integrar uma avaliação diagnóstica. E seus professores procuraram colher naqueles resultados muito mais do que números ou classificações. Buscaram de educar aquelas turmas. A professora do 4º ano C, no entanto, detectou que seus alunos não tinham conseguido realizar as questões de matemática presentes na avaliação diagnóstica aplicada pela turma. Como as demais turmas da escola não haviam apresentado dificuldades para a realização da atividade, considerando que esta era adequada ao nível da série, a professora percebeu que realmente estava diante de uma situação pedagógica que merecia uma atenção especial e que alguma medida precisaria ser tomada antes de ela prosseguir com os conteúdos do 4º ano. O receio dela era que ao ensinar os conteúdos novos, os alunos não conseguissem compreendê-los, visto que lhes faltava a base para esse novo aprendizado. Para a formulação do diagnóstico dessa situação, a professora recorreu à ajuda da pedagoga da escola. Descobriram que, enquanto os alunos dessa turma estavam no 3º ano, em razão de excesso de atividades desenvolvidas, a professora não tinha conseguido realizar todas as atividades que poderia e deveria, para que os alunos pudessem assimilar os conhecimentos matemáticos trabalhados.
Assim, tinham deixado de aplicar algumas atividades práticas, desconsiderando em parte que as crianças precisam inicialmente trabalhar os conceitos de forma concreta para poderem construir seus conhecimentos. No caso da matemática, o material dourado se constitui um excelente exemplo de recurso que permite a realização desse tipo de prática. Diante desse diagnóstico, o que faz a professora do quarto ano? Reconsiderou o que havia programado anteriormente, a revisão de conteúdos, e retomou os conceitos não aprendidos ainda, agora por meio de jogos e atividades práticas. Olha aí, deixa eu ver quem foi que perguntou. Eu acho que foi Brenda. Brenda, olha aí, Brenda. O exemplo da professora. Ela teve que retomar o programa anterior. Entendeu? Então, assim, é interessante, gente, principalmente nesse período, né, nessa etapa que a gente está vivendo, nessa conjuntura, que retome o que era antes. Então, assim, você consiga adequar ao conteúdo atual, claro que por etapas, você vai voltar e vai atrelando, no caso ele estava no nível 5, vai para o primeiro ano, então você vai trabalhar o nível 5 dentro do primeiro ano, e o primeiro ano dentro do nível 5. Deu para entender, Brenda? Você vai estar trabalhando o primeiro ano, mas injetando o nível 5. Para quê? Para que eles possam desenvolver aquilo que não foi desenvolvido. Porque diante da pandemia eles não conseguiram. Como já foi dito, por vários fatores. A presença do professor, a internet que não pega, a ajuda dos pais. Então você vai ter que intercalar e trabalhar os dois. Professora vai dar muito trabalho, infelizmente, meu amor. Mas você vai ter o resultado que você quer. Você vai alcançar. E outra, vai ser a sua maior felicidade ver que eles conseguiram. Então esse é o prêmio maior. Saber que com a sua ajuda eles conseguiram reverter o quadro, aquele quadro que não teve jeito. E a gente não pode nem culpar a colega, porque diante da situação todos estão assim. Então todos estão nesse processo de não desenvolvimento diante da pandemia. Tá certo? Aí vamos lá. Tudo foi resolvido em menos de um mês e a aprendizagem virou uma grande brincadeira, como o mundo infantil tem de ser. A professora utilizou a avaliação diagnóstica para reordenar os ensinamentos da turma em questão. Sob esse preceito, a avaliação funcionou como formativa, pois deu base para uma ação pedagógica voltada à verdadeira formação dos alunos. A professora do quarto ano assumiu para si a tarefa de ensinar e não somente de cumprir o planejamento, deu a todos uma grande lição sobre ensino, aprendizagem e avaliação. Nada é mais importante do que a aprendizagem do aluno, que foi o que eu acabei de falar para você. E a avaliação formativa pode ser uma excelente ferramenta para colocar nos trilhos uma aprendizagem quase perdida. No fim, a professora ainda teve a oportunidade de ouvir seus alunos. Professora, matemática é uma delícia. E pode concluir, aquele que se preocupa com os efeitos da sua ação modifica para melhor atingir os seus objetivos. Então, o que é que ela quis falar? A aula nesse horário é melhor, né, Suzineide? Eu também gosto da noite, gente, não vou mentir. Eu acho mais tranquilo, não sei vocês. Eu acho muito mais tranquilo. Porque ela acontece mais, por exemplo, sábado de manhã e sábado de tarde, nessas aulas remotas, gente, no início eu gostava, agora não vou mentir. E só me deram essa disciplina porque eu ministro a danada dessa avaliação da aprendizagem. Eu trabalho muito com essa questão da avaliação, mas a aula à noite, ela flui mais, gente, muito mais. Acho que é porque o povo está em casa, já vê tudo durante o dia, e aí fica mais tranquilo à noite. Todos os alunos da noite já me disseram isso. Uma vez eu troquei os alunos da noite para um domingo de manhã. Eles não gostaram. Professora, vestir de manhã é muito ruim. No sábado também, outra vez eu mudei para o sábado, eles também não gostaram. Não, professora, vamos continuar à noite. Porque eu estava com um problema de saúde com a minha mãe e aí eu estava ficando com ela. E eles não gostaram, mas adoram a noite.
adoram a noite. O desenvolvimento é melhor, eu vejo. Então, gente, a avaliação, ela é tudo isso, né? Ela conduz, ela tem respostas positivas, dependendo do que eu vou usar com o meu aluno. Eu tenho que ter muita sabedoria de qual avaliação eu vou usar com ele. E para mim saber disso, eu vou saber na avaliação diagnóstica. Vocês viram lá o que a professora colocou? Que quando se observa, né, direito como é que os alunos estão, de que forma eles estão naqueles conteúdos, a gente consegue desenvolver melhor. E assim, vocês vão me perguntar uma coisa, talvez pergunte ou não. Professora, eu vou usar todas as avaliações? Usa. Vai ter momentos que você vai usar diagnóstica, somativa e avaliativa. Vai ter momentos que você vai usar formativa e diagnóstica, somativa e formativa. Vai depender da sala de aula, do contexto e do conduzir da disciplina, entenderam? Então, a avaliação vocês podem sim usar a todo momento e todas elas. Não vai ter para onde correr. Vai depender do que você, o que você vai conduzir na sua aula. Como é que você quer, que resultados você vai querer nela. Desculpa, qual é o resultado que eu vou querer na minha avaliação? Então, aí você vai ver qual delas você usa primeiro, qual delas você usa depois. Aí vai depender de cada um de vocês aplicarem, porque quem vai falar para vocês que tipo de avaliação vocês vão usar é a turma. Ah, mas eu vou usar tal avaliação. Não, tem que saber, a turma vai querer o quê? A turma precisa do quê? Você só vai saber disso quando fazer a observação e diagnóstico da turma. Aí sim você vai ver quais são as avaliações que você vai usar. Quais são as avaliações que eu vou usar para aquela turma. Uma coisa bem interessante, essa semana eu estava ouvindo algo importante numa live. Eu estava ouvindo numa live isso. Cada turma, você pode estar dando aula para a turma do segundo ano, manhã e segundo ano à tarde. Você vai preparar o plano de aula. À tarde você consegue, manhã você não consegue. Ai, meu Deus, o que foi que aconteceu? Eu errei meu plano? Não, gente. Você deve avaliar as turmas de forma diferente. Por quê? São horários diferentes. Ai, quer dizer que é tudo aluno, professora? Não, gente, não é tudo aluno. São alunos diferentes. Entenderam? Pronto, vocês são tudo adultos. Eu tá lá, eu ministro aula em todas as turmas. Mas vocês são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Ah, mas os alunos da noite não é a mesma coisa, não? Não, não é. São turmas, pessoas, situações. Eu posso estar dando a mesma disciplina,